Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos para estudar a lição número 12 da Escola Bíblica Dominical. E a lição número 12, ela tem apenas um versículo, que encontra-se lá em Gálatas 6,14, e fala de quê? Da glória da cruz. Qual é o objetivo da nossa lição? O objetivo dessa lição é aprender que a morte na cruz não foi apenas para um objeto de tortura, mas uma forma pedagógica de viver a vida cristã. No versículo 14, destaca a forma poderosa e profética e a centralidade da cruz de Cristo, condensando a essência do Evangelho, ou seja, a cruz é a essência do Evangelho. A morte de Cristo significa a glória de Deus. Por quê? Porque na morte de Cristo na cruz do Calvário, o pecado foi vencido e a morte destruída. A sua importância, a importância da cruz, não reside apenas no aspecto histórico, mas na sua significação teológica e espiritual. Por quê? Porque ela representa o sacrifício vicário de Jesus sobre o pecado e a morte. Ou seja, Jesus vindicou, Jesus nos justificou a respeito do pecado e nos livrou da morte eterna, que é a ausência de Deus na eternidade, e o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Quando Jesus está lá no cenáculo, na ceia, ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, ou seja, a nova aliança de Deus conosco, com a humanidade, através de Jesus Cristo. Tem alguns simbolismos que eu não vou entrar no mérito, mas, em suma, nós somos unidos a Deus em Cristo por causa da cruz, porque Ele nos vindicou, ou seja, Ele nos tomou para si, porque Ele venceu a morte eterna e nos livrou da escravidão do pecado. Significado da cruz. A cruz representa o foco central da identidade cristã. A cruz, ela identifica quem é cristão, e é um lembrete constante do sacrifício de Jesus e do chamado à santidade e obediência. Ou seja, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou da condenação do pecado, Jesus trouxe vida eterna para nós, para que vivêssemos uma vida de boas obras. Que boas obras são essas? São exatamente aquilo que nós fazemos para manter a nossa comunhão com Deus, a forma como modificamos a nossa vida, a forma como recebemos a atuação do Espírito Santo. Ou seja, através da cruz, Cristo nos permitiu entrar no paraíso e estar na presença de Deus. E por causa dessa cruz, nós devemos a Deus uma vida de obediência e de santidade, uma vida de separação para Ele, uma vida de abdicação, de renúncia da carne. A cruz, ela se torna um ponto central do encontro entre a humanidade caída e a graça redentora de Deus. Ou seja, na cruz Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, ou seja, trazendo a humanidade perdida de volta para Ele, para a sua presença, para a sua comunhão. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é o evento central da história da salvação, ou seja, a salvação, ela está consumada na morte da cruz, porque na morte da cruz, o sacrifício vicário de Jesus nos liberta da prisão do pecado, Ele separa o tempo em que nós vivíamos para a carne e agora vivemos para Deus. Morremos para a carne e nascemos novamente para Deus. A cruz, ela representa esse ponto, a redenção. Nesse ato, Cristo carregou sobre si os pecados da humanidade, cumprindo assim a exigência da justiça divina e abrindo caminho para a reconciliação com Deus. Jesus cumpriu aquilo que determinado para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Além disso, a cruz, ela abole a inimizade entre Deus e a humanidade, permitindo uma nova comunhão. Ou seja, Deus
é oposto ao pecado. Na nossa natureza pecaminosa, ela nos torna o quê? A nossa natureza pecaminosa nos torna opostos a Deus, nos torna contrários a Deus. Então, nós não poderíamos estar na presença de Deus porque seríamos destruídos. Uma vez que Jesus nos liberta através da cruz do Calvário, nós podemos retornar à presença de Deus, nós podemos ver Deus novamente e podemos estar perto dele, nos reconciliando com Deus, em comunhão com ele, mais uma vez. Quer dizer, estávamos separados, como Paulo diz lá em Romanos 3:23, que estávamos, todos os homens estavam separados da presença de Deus, da glória de Deus. Então a cruz, ela restabelece essa comunhão, essa nova união do homem com Deus. Então Cristo estava na cruz reconciliando-nos com Deus, para que tivéssemos uma nova vida de comunhão com Ele. A glória é revelada na cruz, é o segundo tópico da nossa lição. A cruz é a suprema expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade caída, ou seja, aí ele cita aqui Romanos 5:8, né? Romanos 5:8 fala que Deus demonstra o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz, ela é uma prova incontestável do incondicional amor de Deus. Por que incondicional amor de Deus sobre o que receber esse sacrifício de Jesus Cristo? Por que, queridos? Porque nós não temos nada para oferecer a Deus, mas Ele nos ama tanto, Ele ama tanto aquele que Ele criou, aquele ser que Ele criou. Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele proveu uma maneira de romper aquilo que nos separa dele e nos trazer de volta para ele. E ele fez isso através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, entregando Jesus na cruz do Calvário. Ele se preocupou em restaurar essa comunhão, porque é ele que restaura, apesar da nossa responsabilidade de escolher estar com ele através de Cristo Jesus. Ao enviar seu Filho para morrer na cruz, Deus revelou a profundidade do seu amor sacrificial e redentor. O amor de Deus não tem igual, nem a sua mãe ama tanto você assim, nem o seu pai ama tanto você assim, ninguém ama, sua esposa não ama você tanto assim, seus filhos não amam você tanto assim. Ninguém vai se sacrificar por você como Jesus se sacrificou na cruz do Calvário. Ninguém vai fazer isso por você. Da maneira que Jesus fez, não, da maneira que Deus fez. Deus entregou Jesus para que eu e você pudéssemos estar na presença dele novamente reconciliados, porque nós éramos incapazes de realizar tal ato. A cruz é o lugar onde o domínio do pecado é quebrado e aonde encontramos perdão, restauração e renovação de Cristo. Através da cruz nós somos perdoados. Através da cruz nós somos restaurados. Através da cruz nós somos reconciliados. Através da cruz nós somos renovados. Através do sacrifício de Jesus na cruz, a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa para lutar contra a natureza pecaminosa, para estar mais perto de Deus, mais unido com Deus, mais ligados com Deus. Jesus, ele trouxe redenção. Redenção é quando o ofensor é perdoado e pode estar de novo na presença daquele que ele ofendeu. E o pecado é uma ofensa a Deus. A existência da nossa natureza pecaminosa é uma ofensa a Deus. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela quebra essa separação, ela traz perdão, ela traz purificação, ela traz renovo, ela traz religação com o Pai.
A cruz ela é um testemunho do poder soberano e da soberania divina que opera a redenção de todos os que creem. A cruz é para todos, é universal. Mas como nós vimos na última lição, nós temos responsabilidades, sim. Nós somos responsabilidades pelas nossas ações. Então, por lá no Éden, Adão ter pecado voluntariamente, nós sendo descendentes de Adão, nós também temos que, da mesma maneira, escolher estar na presença de Deus. Nós escolhemos isso quando nós olhamos para a cruz e nos constrangemos, nos convertemos a Cristo Jesus e somos sarados dos nossos pecados. Somos restabelecidos, temos a comunhão com Deus restabelecida. E mediante a fé, nós alcançamos o perdão de Deus, nós alcançamos o renovo espiritual de Deus, nós alcançamos a sua graça bendita. A cruz também, ela nos chama a uma identificação com ela. Jesus nos chama para uma identificação. Como assim? O chamado à identificação com a cruz implica em um profundo processo de morte para o ego e para o pecado. Não é? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a renúncia de Cristo em favor de nós. Nós vimos ali o egoísmo pregado naquela cruz, o individualismo, a aspiração pessoal. Nós vimos tudo ali pregado na cruz do Calvário. Nós temos uma possibilidade de ter uma vida diferente, uma vida não focada apenas em nós mesmos, mas no nosso próximo e principalmente direto com o nosso Deus. A morte, essa morte para o ego, é o aspecto essencial da vida cristã. Cristão não é egoísta, pois somente quando nos esvaziamos de nós mesmos é que podemos ser preenchidos pelo Espírito Santo e viver em conformidade com a vontade divina. Ou seja, quando nós abandonamos o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vontade, quando nós paramos de pensar só em nós, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e queremos ser mais parecidos com Jesus, o Espírito Santo opera em nós o seu fruto, de maneira que nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, nós vamos nos tornando mais cristãos, nós vamos nos tornando mais, nós queremos orar mais, nós queremos buscar mais a palavra, nós queremos estar mais perto de Deus, nós queremos proclamar mais o Evangelho de Jesus, nós queremos ver a vida das pessoas transformadas pelo mesmo amor e pela misericórdia que nos transformou. Nós só podemos fazer isso quando o egoísmo que existe dentro de nós, fruto da nossa natureza pecaminosa, ele é morto, ele é destruído. Quando a gente olha para a cruz e diz: o meu egoísmo morreu naquela cruz junto com Jesus, o meu pecado foi destruído naquela cruz junto com Jesus, e eu não tenho mais desejo de dar vazão ao pecado, mas eu quero que o Espírito me oriente, e eu vou buscar na palavra, eu vou buscar na oração uma vida com Deus. E à medida que eu me habilito a isso, o Espírito passa a ser mais pleno na minha vida, e eu passo a ser mais parecido com Jesus e menos comigo mesmo. A identificação com a cruz envolve uma transformação interior que conduz à morte do homem velho, dominado pelo pecado, e o novo nascimento do homem novo, vivificado pelo Espírito Santo. Você passa a se tornar uma outra pessoa. Você não deixa de ser você, mas os seus desejos, os seus pensamentos, as suas ações passam a ser diferentes, passam a ser conduzidas, orientadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu olho para a cruz, eu quero viver como Jesus. Eu quero que meus pecados sejam crucificados lá, eu quero deixar meu egoísmo lá, eu quero viver uma nova vida, uma vida diferente, uma vida cheia de graça, graças ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. A cruz representa os desafios
as atribulações e as perseguições que acompanham aqueles que escolhem seguir a Jesus. Aquele cita o texto de Mateus 16, 24, que diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Essa cruz que Jesus fala no texto é a oposição que você vai encontrar com o cristão. As chocarrices, as piadas, os preconceitos, os escárnios. Você vai encontrar isso no seu caminho. O desprezo, a intolerância religiosa, você vai encontrar tudo isso no seu caminho. Essa cruz que Jesus diz, não é? O texto de Atos diz que os apóstolos foram surrados e apanharam em nome de Jesus, e quando eles saíram glorificando a Deus por terem sido dignos de ter apanhado por causa do nome de Jesus. É disso que o texto está falando, tá? É disso aqui que o texto está falando, dessa transformação. A renúncia é o caminho para a verdadeira vida em Cristo, pois permite que o crente desapegue-se dos valores, das ambições e mudanças para dedicar-se ao Senhor Jesus Cristo. Se você quer, larga os seus propósitos pessoais e vai trabalhar para Cristo Jesus. Quando eu senti o chamado ao ministério, eu tinha passado no vestibular para direito e eu tinha uma escolha a fazer. Eu fazia o curso de direito, me tornava advogado, ia correr atrás das minhas aspirações pessoais, econômicas e financeiras e da estabilidade da minha família, ou eu ia para o seminário cumprir o meu chamado e trabalhar na obra de Deus. Por eu estar aqui falando com você já sabe qual foi a escolha que eu fiz, né? Eu escolhi servir a Deus. Eu tive que renunciar ao meu desejo próprio. Para quê? Para que eu pudesse fazer a vontade de Deus e servi-lo com todo o meu amor, com toda a minha consideração, com toda a minha alma. Concluindo, é na cruz que encontramos a manifestação suprema do amor divino, o perdão completo dos pecados e a reconciliação do homem com Deus. A cruz é o único meio de reconciliação com Deus. O homem só pode se reconciliar com Deus através da cruz do Calvário. Então é preciso sim receber Jesus no seu coração e ter uma vida com Ele. É por meio da cruz que somos libertos da escravidão do pecado e recebemos a promessa da vida eterna. Como crentes, somos desafiados a viver em constante identificação com a cruz. Ou seja, como cristãos, nós somos desafiados a estar de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Que a glória da cruz de Jesus seja sempre o centro e o fundamento da nossa fé na prática cristã. Ou seja, que o nosso coração cristão esteja sempre olhando para a cruz, lembrando do sacrifício que Jesus foi capaz de fazer por amor a nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo para a nossa última lição com a graça de Deus. Tenha uma boa semana, um bom domingo, em nome de Jesus.